Queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Ao longo do mês de julho, nós estamos estudando o capítulo 10 da Epístola aos Hebreus. Esse é um capítulo que traz ensinos práticos, ensinos que são entregues para o povo de Deus, para a sua aplicação direta no seu dia a dia. Mas, mesmo sendo coisas da rotina, do dia a dia da igreja, são essenciais para a vida cristã, para a vida do crente e para a própria existência e manutenção da igreja. Hebreus capítulo 10 enfatiza, primeiramente, a superioridade do sacrifício de Cristo quando comparado com os sacrifícios da lei. O autor dessa epístola, que é desconhecido, mesmo que alguns digam que seja Paulo, outros Apolo, outros teólogos da época, mas nós não sabemos com segurança a autoria dessa epístola. Mas, no seu texto, esse autor vai procurar mostrar que Cristo, o sacrifício de Cristo, é muito mais excelente e superior do que o sacrifício de animais que aconteciam na lei mosaica. Mas não somente isso, que esse sacrifício oferece perdão e acesso direto a Deus. Enquanto que no passado, anualmente, o povo tinha que se apresentar no templo em Jerusalém, uma vez por todas, Jesus deu a sua vida pelos meus e pelos seus pecados. E Ele nos dá esse perdão maravilhoso, perfeito, que alcança não apenas uma nacionalidade, não apenas o povo judeu, mas todos os povos, tribos e raças. Mas, além dessa superioridade do sacrifício de Cristo, esse capítulo, o capítulo 10, incentiva a perseverança na fé. Que apesar das dificuldades, das lutas que todos nós passamos, precisamos perseverar na fé no Senhor, mas também no amor fraternal. O amor é a base da igreja, o amor para com o outro. E também, nesse capítulo, se fala da prática das boas obras. É certo que nós não somos salvos pelas obras, porém, nós somos salvos para as obras. E nós que estamos aí, em vias de irmos até Conceição dos Caetanos, levar a palavra de Deus, realizar ação social, nós estamos demonstrando assim as boas obras que nós praticamos. Nós estaremos abençoando aquela comunidade carente, e o fazemos primeiro em gratidão a Deus, porque Deus tem suprido as nossas necessidades, de tal forma que nós podemos também abençoar aqueles mais necessitados. Hoje, nós meditaremos sobre o tema da importância de nos congregarmos. Eu quero, se Deus nos permitir, até o final desse ano, trazer uma mensagem sobre essa mesma temática no domingo. O nosso número de presentes nos cultos da semana são reduzidos, porém esse tema, o tema da importância da congregação, do ato de se congregar, precisa ser percebido, entendido e recebido por cada cristão. O título que nós escolhemos foi: Vamos agitar uns aos outros. Ninguém se agita sozinho. A tendência é a gente agitar aquela pessoa que está próximo a nós. E é exatamente isso que nós fazemos enquanto igreja. Agitamos no amor, agitamos no serviço, agitamos na parceria. Por isso é que nós escolhemos Hebreus capítulo 10, versos 24 a 25. Mas antes de abrirmos nesses versículos, é interessante a gente voltar um pouco, porque antes de Hebreus ser escrito,
aconteceu um grande acontecimento em Jerusalém. Jesus havia sido morto, Jesus havia ressuscitado, e Jesus havia subido aos céus. Aqueles primeiros crentes, inclusive os apóstolos, permaneceram em Jerusalém, reunidos no cenáculo, clamando a Deus, porque o Senhor Jesus havia lhes dito que o Paracleto, que o Consolador, iria vir sobre a igreja. Se Jesus fora ao encontro do Pai, ele e o Pai enviariam o Espírito. E assim acontece. O povo, aqueles discípulos, permanecem obedecendo à ordem do Senhor Jesus. Porém, os dias se passam e alguns começam a se entristecer. E com isso, a abandonar a fé. Simplesmente voltam às suas atividades, à sua rotina. Mas a maioria persevera, a maioria permanece. E nós sabemos, pela narrativa de Atos, que o Espírito Santo é derramado em mais de 100 pessoas, 100 discípulos, que permaneciam lá em Jerusalém. E aquilo foi tão impactante, foi tão poderoso, que havia em Jerusalém a festa de Pentecoste, e pessoas de todo o reino romano, judeus, vinham celebrar aquela comemoração. Pessoas de várias nacionalidades, mas de origem judaica. E ali, eles viram os discípulos falarem nas línguas originais deles. Homens simples, homens que talvez a única língua que conhecesse fosse o hebraico. E agora, eles os ouviam nas suas línguas maternas e achavam como isso podia acontecer. E aí a palavra de Deus diz que Pedro assume a autoridade de levar uma grande pregação àqueles que estavam ali em Jerusalém. E que pregação tremenda, porque ao final daquela pregação, mais de 3.000 vidas confessam Jesus como Senhor e Salvador. Queridos, aquele foi o grande milagre da salvação que aconteceu nos dias dos apóstolos. E a palavra de Deus diz, lá no capítulo 2, verso 42, que aquele povo perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. A igreja dava os seus primeiros passos. Na verdade, a igreja estava engatinhando. Ela tinha recebido a autoridade do Espírito Santo. Havia uma liderança sadia, que eram os apóstolos. E agora o povo estava congregado, reunido. Aquele povo começou a andar com o Senhor. Essa união entre salvação pessoal e membresia é o padrão imutável do Novo Testamento, mas não apenas da narrativa do livro de Atos, mas também dos nossos dias. É necessário, queridos, aliar uma liderança bíblica, uma liderança teologicamente correta, com uma membresia, com um rebanho que busque, que deseje aprender mais de Deus. Hoje, infelizmente, inclusive alguns que se dizem crentes professos, questionam a necessidade, a relevância e a importância da igreja. A nossa geração criou uma nova categoria, que o cristianismo bíblico e histórico jamais concebeu: cristãos sem igreja, também conhecidos como desigrejados. Alguns que já estiveram até mesmo frequentando ou membros de igrejas evangélicas, mas que por decepções, por tristeza, por desconforto qualquer, deixaram o convívio da igreja. E aqui é importante entendermos, queridos, que em todo lugar nós vamos encontrar algum tipo de problema. Só haverá
uma igreja perfeita, que é a igreja invisível quando for arrebatada ao encontro do Senhor Jesus. E aí, com o corpo glorificado, sem pecado, estaremos eternamente na presença do nosso Deus. Por enquanto, aqui estando nesse mundo, somos pecadores. Regenerados é bem verdade, mas continuamos pecando. É por isso, amados, que lá na primeira carta de João, o apóstolo diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Faz-se necessário a confissão de pecados. E se existe confissão, é porque houve dano, houve pecado. A palavra de Deus fala que esse momento que a igreja vive, em pleno século 21, tem feito com que muitos abandonem a comunhão. Pessoas que simplesmente abdicaram do convívio da igreja e passam a querer ter a sua fé restrita ao ambiente doméstico. Em casa, acessa a internet com pregadores do mundo inteiro. Escuta louvores no Spotify, mas falta unidade, falta-lhes comunhão, falta isso que nós estamos realizando, olhar para a necessidade do outro, e o outro, às vezes, é aquela pessoa que está ao nosso lado. São Cipriano, um mártir cristão do século III, ele disse: fora da igreja não há salvação. Alguém poderia dizer, mas Cipriano foi muito radical ao fazer essa declaração. Mas o sentido das palavras de Cipriano nada mais é do que quem precisa da igreja, ou seja, todo aquele que quiser ser salvo. A nossa salvação não é pela igreja. Nós não somos salvos pela Gilead José Walter, isso é uma certeza, graças a Deus por isso, porque somos pecadores. A nossa salvação é através de Jesus, mas é através da igreja do Senhor Jesus que nós pregamos. É por isso que a palavra do Senhor diz: quem ouvirá se não há quem pregue? E você é chamado para pregar a gloriosa palavra de Deus, seja pelo seu testemunho, seja por aquilo que você fala e vive, porque não adianta subir ao altar, trazer a palavra e viver totalmente o oposto daquilo que se é anunciado. Precisamos, queridos, primar por uma vida santa, piedosa. Essa é uma luta diária de cada crente. A palavra do Senhor diz que Deus perdoa os nossos pecados somente pela graça, por meio da fé, por causa de Jesus, tão somente. Vocês lembram que as 5 solas da Reforma Protestante é exatamente sola gratia, somente a graça; solus Christus, somente Cristo; solus fide, somente a fé; soli deu glória, somente Deus dê a glória; e sola Scriptura, somente a Escritura. Nós nos dirigimos por essas 5 solas. Nós não precisamos de coisas que possam estar sendo atraídas a nós pelo modismo. Vivemos numa sociedade que procura fazer com que as coisas do mundo venham para dentro da igreja. E precisamos estar atentos, amados, para não corromper aquilo que é santo. Isso aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel, ao invés de ser bênção para as nações, foi amaldiçoado pelas nações, porque permitiu que a idolatria, que os falsos deuses, que os falsos valores adentrassem o arraial de Israel. Precisamos estar atentos. A Assembleia Cristã, a igreja, é um requisito bíblico
para os cristãos. Assim, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, capítulo 10. Vamos ler 2 versículos apenas, versos 24 e 25. Diz o texto sagrado: e consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais, quando vocês veem que o dia se aproxima. Amém, glória a Deus. Queridos, essa passagem de Hebreus apresenta 4 razões bíblicas pelas quais nós precisamos pertencer à igreja. E isso, queridos, é um requisito basilar para todo seguidor de Jesus Cristo. Quer seja o pastor, quer seja o oficial, líder, presbítero, diácono, obreiro, quer seja o membro. Todos nós que seguimos a Jesus, precisamos entender a necessidade de pertencimento à igreja. E a primeira razão que esse texto nos apresenta é que a confissão de salvação exige que o crente pertença à igreja. A epístola aos Hebreus, amados, ela foi escrita a um grupo de cristãos judeus em situação de risco. Eles estavam tentados a se afastar de Cristo devido à severa perseguição. Naqueles dias, a igreja estava sendo perseguida, cristãos estavam sendo presos, cristãos estavam sendo mortos. Aquela igreja estava sofrendo, e o autor de Hebreus escreve essa carta para desafiá-los a perseverar na fé. Não abandonem a fé, a luta está grande, mas permaneçam nos caminhos do Senhor. É certo que eles sabiam que o que tem no Senhor Jesus é melhor do que existia no sistema religioso judaico. Aqueles crentes convertidos do judaísmo haviam abandonado aquela lei, a lei judaica, e agora seguiam a lei de Cristo. Lá em Hebreus capítulo 10, versos 19 a 21, o escritor resume o argumento que vem apresentando desde o capítulo 3, aonde o próprio Senhor é o nosso grande sumo sacerdote, mas não apenas Jesus é o sumo sacerdote, ele ao mesmo tempo é o sacerdote e é o sacrifício, ele é o perfeito sacrifício expiatório. É interessante isso, queridos, porque na lei judaica havia a necessidade de um sacerdote. O povo não podia apresentar os seus sacrifícios, eles precisavam trazer os seus animais, cordeiros, para serem apresentados no templo, e o sacerdote e os levitas é que faziam aquele sacrifício. Hoje, cada um de nós pode apresentar o seu sacrifício de adoração a Deus. Você não precisa trazer um animal para ser sacrificado, porque o Cordeiro de Deus perfeito, santo, justo, já morreu no seu e no meu lugar. Hoje, adentramos a presença do Senhor. Se naqueles dias, apenas uma vez ao ano, o sumo sacerdote adentrava o santo dos santos, hoje, nós adentramos o santíssimo lugar, porque é ali aonde nós colocamos as nossas vidas debaixo da unção e da direção de Deus. É onde Deus se encontra. Esse é o lugar santíssimo da nossa vida. Queridos, a palavra de Deus diz que, com base na pessoa e na obra de Cristo, o autor dessa epístola convoca os leitores a se apegarem a Cristo com 3 mandamentos. 3 mandamentos são dados aqui. O primeiro mandamento se relaciona a Deus, diz no versículo 22,
aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. O autor está dizendo aqui, olha, não é para se afastar de Deus, é para se aproximar de Deus. Mas não se aproxime de Deus de qualquer jeito. É preciso estar com um coração sincero e com plena convicção de fé. É interessante porque quando Paulo está dando as orientações da ceia do Senhor, ele diz que nós não devemos dela participar de forma indigna, impura. Mas ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo nos chama a uma reconciliação com Deus, porque a ceia é um momento de inclusão, é um momento de sermos recebidos, quando arrependidos dos nossos pecados. E a palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele não rejeita aquele contrito e quebrantado. É por isso que, apesar dos meus e dos seus pecados, nós participamos da ceia do Senhor, porque a sua graça nos basta. Mas há um segundo mandamento que encontramos aqui, que se relaciona a nós. Se a primeira ordem é a ordem de nos aproximar de Deus, há uma segunda ordem, que se encontra no versículo 3, diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Agora, o mandamento se relaciona a nós, pessoalmente. Precisamos nos apegar, é uma decisão sua e minha, de estar presos no Senhor, de não largarmos ao Senhor. Hoje, nós vivemos uma sociedade que é chamada de uma sociedade líquida, porque ela simplesmente se esvai como a água que cai na nossa mão. A gente tenta pegar a água e ela escapole. Queridos, nós vivemos dias de falta de compromisso. As pessoas não assumem responsabilidade. Vai casar? Vou, mas se não der certo, daqui a pouco eu separo. Vai começar o emprego? Vou, mas se encontrar uma coisa melhor, eu pulo na mesma hora. Queridos, essa é a sociedade que nós vivemos, e infelizmente esses valores mundanos muitas vezes chegam até nós. Precisamos ouvir e entender que temos um compromisso com Deus, mas também há um mandamento que se relaciona com a minha decisão de me apegar mais a Deus. E o terceiro mandamento se relaciona aos outros crentes, diz o texto: consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. É preciso considerar uns aos outros. A relação agora não é só mais com Deus, a relação agora não é só comigo mesmo, mas a relação é com a pessoa que está do meu lado. Eu preciso considerá-lo, eu preciso valorizá-lo, eu preciso amá-lo, eu preciso respeitá-lo. Como isso é difícil? Às vezes é difícil na nossa própria casa. Nós não valorizamos a pessoa que deita, que dorme, e às vezes ao nosso lado. Queridos, isso faz parte, porém, precisamos entender que o Espírito Santo precisa transformar a nossa vida, para que essas relações, que às vezes são tão imperfeitas, e às vezes causam tantos machucados, possam nos ajudar a viver um ao lado do outro, quer seja lá na sua casa,
quer seja aqui na igreja. O que é que você diz a uma pessoa que está pronta para desistir de Jesus? Que mesmo tendo ouvido esses mandamentos, de estar apegada a Deus, de estar buscando mais do Senhor na sua vida, de estar se relacionando com os outros, mas mesmo assim, resolve desistir. Este capítulo oferece instruções divinamente inspiradas para aqueles que estão prontos para jogar a toalha. Essa expressão jogar a toalha é relacionada ao boxe. Quando, por exemplo, um dos atletas está apanhando muito, o treinador joga a sua toalha para dizer: para! Ele não tem mais jeito, ele está apanhando, ele não tem como revidar. Tem muito crente jogando a toalha no seu casamento. Não vou mais investir no meu casamento, não amo mais, não tem jeito. Amar é uma decisão, foi o nosso motivo do nosso ECC em 2024. Não é simplesmente o arrepio vem e vai, mas amar é uma decisão. Olhando aqui para a Sueli e para o Carvalho, com mais de 50 anos de casados, vocês pensam que eles não enfrentaram lutas até hoje? Mas decidiram estar um ao lado do outro, apesar das diferenças. Amar é decisão. E amar a Deus é uma decisão, não pode ser abandonada na primeira dificuldade, na primeira luta, no primeiro percalço que possamos passar. Esse texto ensina que você precisa se comprometer com a igreja, para que possa se submeter à avaliação e à responsabilidade que o ajudará a perseverar na fé. E aqui, enquanto falo de igreja, eu não estou me referindo à denominação Gileade. Aqui já tiveram pessoas que conviveram conosco, cearam conosco, se batizaram e saíram. Graças a Deus que estão em alguma igreja evangélica. Mas quantos não foram para o mundão? O importante, amados, é que nós possamos nos comprometer com o corpo. A filiação à igreja, o culto corporativo e a comunhão cristã são os principais meios pelas quais a graça de Deus sustenta os verdadeiros filhos de Deus. Não há como sermos sustentados pelo Senhor se nós não temos comunhão uns com os outros. Aqueles que dizem que a igreja não tem nada a ver com salvação, precisa ir lá para 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15, quando Paulo diz assim: mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. A igreja, queridos, é coluna e fundamento da verdade, e precisamos valorizá-la, sabendo que aqui nós trazemos a palavra de Deus. Não é um achismo, não ensinamos filosofias, sociologias. Aqui o que nos é apresentado é a palavra do Senhor. A igreja, amados, é a coluna e o fundamento da verdade, é a sustentação dos valores que nós cremos. Entra governo, sai governo, e a gente sabe como isso influencia a nossa sociedade. Porém, a nossa coluna, a nossa sustentação não está naquele que está sentado lá no palácio do governo, quer seja a nível federal, estadual ou municipal.
A nossa sustentação está na pessoa do Senhor Jesus. É Ele que é aquele que fundamenta a nossa existência, preserva os valores que nós cremos. A sua fé na verdade do Evangelho não se sustentará sem a igreja em sua vida. É aqui aonde acontece a confissão da salvação, que é requerido de que cada crente o faça. Por que nós pregamos o Evangelho? Primeiro, em obediência ao ID do Senhor. Por que nós pregamos o Evangelho? Porque nós sabemos que o mesmo Espírito que operou com Pedro, levando 3.000 vidas a confessar a Cristo, é o mesmo que se encontra no seio da sua igreja, em pleno século 21, aqui no José Walter. Continua operando, continua libertando, curando, salvando vidas. Há alguns em nossos dias que sempre têm um motivo para não vir à igreja. Eu não falo aqui de situações inusitadas, mas das mesmas desculpas de sempre. Pastor, me desculpe, eu não fui para a igreja, olha, aniversário. Eu não sei o que é isso, mas todo domingo tem aniversário para eu ir. É um passeio. Me chamaram para um passeio, pastor, me desculpe, eu não posso ir para a escola dominical, eu vou para a praia. No próximo domingo, pastor, eu nem te digo, mas eu vou para o shopping. Meu Deus, e agora, pastor, tem o cinema. Vai na semana, falta no teu trabalho. Não, pastor, que é isso? Pastor, estou tão cansado, são tantas lutas. Parece até música do Roberto Carlos, são tantas emoções. É uma obra, é uma construção que eu estou fazendo, é uma visita, é um convite para ir a outra igreja. Essas e outras desculpas, queridos, são sintomas da apatia, da indiferença, da falta de compromisso. Aqueles que estão sofrendo dessa enfermidade precisam pedir ao grande médico para curá-lo hoje de uma vez por todas. A falta de compromisso, queridos, pode ser um golpe fatal em sua caminhada da fé. É como eu disse, não é aquilo que você se permite a fazer uma vez perdida, mas é aquela desculpa que já se tornou batida na sua boca. Há uma segunda razão bíblica pela qual pertencer à igreja é um requisito para todo seguidor de Jesus Cristo. A comunhão dos santos exige que o crente pertença à igreja. Não há como se falar de comunhão com os santos, de comunhão com os irmãos, sem pertencer à igreja. Há uma árvore, que é a mais alta e mais velha do mundo, é a sequoia. Elas têm entre 85 e 115 metros de altura, o que equivale aproximadamente a um prédio de 38 andares. Algumas delas podem ter mais de 2.000 anos de existência. Para permanecerem firmes no solo, uma árvore tão alta como essa, talvez você pensasse que as sequoias tivessem uma raiz muito profunda, mas não é isso que acontece. Na verdade, elas ficam muito próximas umas às outras, e aí o que acontece é que as suas raízes ficam entrelaçadas, presas umas às outras. Quando os ventos sopram, as sequoias permanecem de pé, porque estão ligadas e presas umas às outras, sustentando umas às outras. Amados, é assim que os cristãos se posicionam contra as tempestades da vida que assaltam a nossa fé em Jesus Cristo. Nós nos sustentamos uns aos outros. Quando nós ficamos sozinhos,
Nós estamos à mercê das intempéries, das adversidades, das lutas do mundo. O credo apostólico se refere a isso como comunhão dos santos, ou seja, é a declaração contida aqui no versículo 24, consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Precisamos nos considerar um ao outro. Não é considerar a mim mesmo, pastor. É o outro que eu tenho que considerar. Mas não somente isso, eu tenho que incentivá-lo ao amor e às boas obras. O verbo considerar significa perceber claramente, compreender plenamente, estar considerando atentamente. É a mesma palavra que tem lá em Hebreus capítulo 3, verso 1, que diz: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ou seja, você tem que fixar a sua mente na pessoa e na obra de Jesus, para que a sua fé seja forte. Aonde você está fixando a sua fé? É no seu trabalho? Trabalho é bom, é dali que você tira a sua renda, é dali que você tira os seus proventos, mas não é ali aonde está baseada a sua fé. É no seu marido, na sua esposa? A decepção poderá acontecer. A nossa fé, amados, precisa estar colocada em Jesus. Ao ordenar que devemos nos considerar uns aos outros, o autor dessa epístola nos ensina que os cristãos também devem fixar a sua mente uns nos outros, ou seja, literalmente, consideremos-nos constantemente uns aos outros. Assim como devemos sempre pensar em Jesus, também devemos pensar constantemente nos irmãos. Eu às vezes, me vem assim uns flashes de luz, e eu fico lembrando de alguém aqui da igreja, que há dias não via. Hoje me veio o nome da França, e aí meu irmão, o que está acontecendo? Não lhe vi mais na igreja. Queridos, é importante nós sermos percebidos, inclusive a nossa ausência, porque quando a gente não é percebido na nossa ausência, é porque nós não estamos mais na igreja, não fazemos mais diferença. Fundamentalmente, a nossa comunhão, a nossa irmandade, ela não é geográfica, não é social, não é organizacional, não é institucional ou pragmática. É uma disposição de cuidado, de preocupação, de compaixão uns pelos outros, que resulta em palavras, decisões e ações que expressam o amor de Jesus. É você ver o seu irmão enfermo e poder orar por ele. Hoje pela manhã, eu mandei uma mensagem para os irmãos sobre a minha necessidade de oração. E muitas pessoas me responderam. Algumas ligaram, outras enviaram orações. E eu gostaria de citar a pastora Carmen. Ela passou um áudio. Na verdade, ela tinha ligado para mim, mas eu não pude atender. E aí ela passou um áudio rápido dessa vez, foi só 5 minutos e 30 segundos. E ali ela orou pela minha vida, orou pela minha família, orou pela viagem para Conceição dos Caetanos, orou pela igreja, e foi um momento muito especial. Queridos, às vezes a gente está precisando desses momentos especiais na nossa vida. Eu saí ontem daqui de uma reunião com o Eduardo e com o Narcélio, 10 horas da noite, sobre a viagem missionária. E cheguei em casa, jantei, me recolhi, era mais ou menos uma meia-noite, e eu comecei a matutar sobre as coisas que tinha que fazer, e tentando dormir, o sono não vinha de si, comecei a fazer cardápio, né, irmã Orleida?
fui fazer lá o cardápio lá para o dia 19, fui ver a relação de quem ia no ônibus, quem ia de carro, e aí deu 2h30, e aí eu comecei a orar, orando pelas minhas filhas, comecei a orar pela liderança da igreja, comecei a orar pela igreja, deu 3h30 e o sono não vinha, eu disse, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Aí fui ler a palavra, deu 4h30, e eu olhando para ver se o sol já chegava, que eu já não queria mais ficar ali. E o certo é que acabei me levantando e fui lavar a louça, fui fazer uma coisa e outra, né? Queridos, e aí quando eu levantei, de madrugada eu fiz aquela mensagem, mandei para os irmãos, e eu vi que a minha necessidade, o desejo do meu coração, era que os irmãos pudessem perceber que eu não sou um super-homem, eu tenho as minhas lutas, as minhas fraquezas, as minhas dificuldades, e careço da oração dos santos. Enquanto eu estava aqui, a irmã Erivanda orava por mim, como essa oração foi abençoada na minha vida. Amados, nós precisamos entender como igreja, nós precisamos estar atento à necessidade do irmão. Às vezes não é uma necessidade financeira, pode ser. Às vezes é uma necessidade de uma palavra amiga, de um incentivo, de você poder simplesmente dizer, olha, conta comigo, estou aqui ao teu lado. Isso, queridos, um desigrejado, sozinho, não tem o conforto um do outro, não sabe o que é ser igreja. É por isso que lá em 1 João, capítulo 3, verso 14, diz, sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Ou seja, continua nas trevas, continua distante de Deus, porque quando amamos verdadeiramente os nossos irmãos, nós já passamos da morte, da velha natureza, da carnalidade, para a vida espiritual. O verdadeiro amor cristão não apenas o levará a frequentar e participar do culto da igreja, mas também o levará a considerar em espírito de oração as necessidades, o crescimento, as preocupações de seus irmãos e irmãs em Cristo, mesmo quando não estiverem fisicamente ao seu lado. Que você sente a falta de alguém, liga, passa uma mensagem de WhatsApp, procura saber o que está acontecendo, visita essa pessoa. Queridos, a ênfase bíblica repreende aqueles que diriam, mas pastor, eu em casa, sozinho, eu leio livros cristãos, eu assisto novelas bíblicas que tem, não perco um capítulo. É por isso que eu não posso vir para os cultos da semana, né? Porque olha, pastor, o negócio está fenomenal. Eu ouço músicas evangélicas o dia todo. Isso não conta, pastor? Não, não me entendam mal. Essas coisas podem ser suplementos úteis. Mas, queridos, nada troca a igreja local, a convivência com o outro, a comunhão dos santos. Provérbios capítulo 18, verso 1 diz assim, quem se isola, busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. E lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 24 diz, ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas o dos outros, mas sim o dos outros. E lá em Filipenses capítulo 2, verso 4 diz, cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Queridos, nós vimos tantas pessoas se mobilizando, para estar abençoando a comunidade de Itarema, desculpa, ainda estou com Itarema, a comunidade de Conceição dos Caetanos. Pessoas que trouxeram itens para o bazar,
pessoas que trouxeram gêneros alimentícios, quer seja 1 quilo de alimento, quer seja várias cestas básicas, alguns que mobilizaram no seu trabalho, outros entre os seus familiares, entre os seus amigos, o kit de higiene para as crianças, o material médico que a gente vai poder comprar para poder levar. Tudo isso, queridos, mostra esse cuidado, não apenas com a igreja local, mas com vidas que precisam do cuidado de Deus ali naquela comunidade. Uma comunidade idólatra, uma comunidade carente, uma comunidade que precisa ser impactada em obediência ao ídolo do Senhor. Todo cristão é chamado ao amor e às boas obras, mas você não pode cumprir esse chamado sozinho, você precisa dos outros para incentivar, para provocar, para estimular o amor e as boas obras. Durante todas essas semanas que antecederam o dia 19, quantas vezes eu não subi aqui no púlpito e conclamei, incentivei, mobilizei os irmãos. E aí nós chegamos às vésperas e graças a Deus, nós vamos estar levando as cestas básicas que nos comprometemos a levar. Todas as cestas básicas. Na verdade, nós até superamos esse número, porque o Tiago, um colega de trabalho dele, que não é crente, disse: olha, eu quero levar, eu não quero apenas mandar. E ele vai com o Tiago no sábado, saindo do trabalho. Ou seja, nós atingimos a nossa meta de 50 e ainda vamos abençoar mais um pouquinho. Queridos, é a gente poder saber que a obra de Deus, apesar dos nossos compromissos, todos nós temos, mas essa doação, essa liberalidade de coração, amados, isso é contagiante. Isso é ser igreja. Lá em Provérbios 27, 17 diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. É um afiando o outro, não é desafiando, é afiando, é para melhorar, é para prosseguir, é para crescer, é para prosseguir para o alvo, diz Paulo. Da mesma forma, os seus verdadeiros amigos não são as pessoas que sempre concordam com você. Não. Eles podem até concordar com os seus planos e ficar fora do seu caminho. Mas os seus melhores amigos são aqueles que o tornam melhor. E isso inclui momentos em que amigos colocam um braço em volta do seu ombro para lhe dar apoio, e momentos em que eles colocam um dedo em sua cara para repreendê-lo. Às vezes, amados, se há uma coisa difícil para o pastor fazer, é disciplinar. Mas quando for necessário, não pensem que eu não o farei. Já tenho feito isso aqui várias vezes. Porque eu não quero que nenhum se perca. Eu não quero um dia, quando for prestar contas do rebanho do Senhor, ser achado como irresponsável diante daquilo que Ele me confiou. Se é para lutar pelas ovelhas, sim, eu lutarei. Mas se for para corrigir, tratar as ovelhas, sim, corrigirei e tratarei. Pode ser que a ovelha venha berrar, não venha gostar. Mas às vezes o remédio precisa ser amargo. Nos meus dias de criança, mercholate doía. Meu Deus, quando eu me feria, eu passava, era longe de mãezinha. Menino, vem cá, deixa eu botar para passar mercholate. Não, darde. Aí a mãezinha dizia assim: eu sopro, ô sopro abençoado. Queridos, precisamos entender que a igreja, ela também
passa por correções. A igreja é um lugar de amor, é bem verdade, mas também é um lugar de correção, de exortação, de mudança. E se há algo na minha vida, na sua vida, que precisa mudar para a glória de Deus, para agradar ao Senhor, não titubeie, avance. O culto, queridos, na igreja, ele é tridimensional. Deus nos abençoa e nós bendizemos a Deus, mas não para por aí. No culto também abençoamos uns aos outros, dizendo e fazendo coisas que despertam as boas obras. Mas há uma terceira razão pela qual devemos pertencer a uma igreja. É exatamente o requisito de todo seguidor de Jesus, que é o mandamento das Escrituras exigindo que o crente pertença à igreja. Não é um pedido, não é uma possibilidade, é uma ordem. Nós somos ordenados a pertencer à igreja. O versículo 25 ensina que você é um seguidor de Jesus, que a sua presença e participação no culto são obrigatórios. Daí, o autor da carta dizer: não deixemos de reunir-nos como igreja, como é costume de alguns. A gente poderia pensar que essa coisa de desigrejado é somente dos nossos dias. Não. Já existiam crentes naqueles dias que não queriam ir para a igreja. Agora, claro, aqueles irmãos tinham um motivo muito justo, entre aspas. Eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo mortos, mas a palavra de Deus para aquela igreja perseguida, a palavra de Deus para aqueles irmãos que estavam sendo presos pelo império, era: não deixem de se congregar. Vocês podem ser presos? Não deixem de se congregar. Vocês podem ser mortos? Não deixem de se congregar. Palavra dura, mas essa palavra, queridos, fez com que aquela igreja tivesse unidade e chegasse até nós em pleno século 21. A sua e a minha presença na igreja é obrigatório. É interessante, queridos, que hoje as pessoas, elas observam o movimento. E aí alguns dizem assim: essa igreja é bonita, é igreja de gente rica. E aí, hoje eu estava conversando com o Auri, o Auri está lá em Curitiba, e eu estava dizendo para ele: Auri, hoje infelizmente, há muitos crentes com espírito de mediocridade. O que é isso? É a gente achar que quanto pior, melhor. Pastor, cadeira estofada? Não, é melhor a gente botar umas cadeirinhas de plástico, tudo bonitinha, branca, aquelas que quando a gente senta a bichinha, chega, se arregala toda. Ar-condicionado? Não, pastor, vamos acabar com esse ar-condicionado. Botar os ventiladorzinhos, né? É tão bonzinho esse calor humano. Som? Não, pastor, é no grito mesmo. Queridos, nós precisamos entender que o Senhor nos fez para vivermos com excelência naquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Aquilo que você tem entregue do seu dízimo e da sua oferta, a sua contribuição, não é desperdiçado. Quer seja eu, quer seja o Carvalho, que geralmente somos nós que compramos as coisas aqui. Se a gente vai fazer uma compra, a gente pesquisa. Às vezes a gente compra num local por conta de um pequeno desconto. A minha esposa gosta dessa palavra desconto. Eu estou pegando essa mesma deixa. Bastou ouvir a palavra desconto, eu estou atrás. Às vezes a gente roda a cidade todinha para pegar o bendito do desconto. Não valeu nem a pena o combustível que gastou. Queridos, a gente precisa entender que aquilo que a gente faz com zelo,
com amor. E a gente faz isso porque nós estamos servindo, em primeiro lugar, ao Senhor através da sua igreja. E quando investimos aqui, a gente faz esse investimento, não é para se mostrar, até porque muitas das coisas que nós fazemos vocês nem sabem, nem dá para perceber, como por exemplo a mudança do telhado que o vento levou aqui, e aí a gente precisou trocar, um gasto que a gente não pensava ter, e precisou fazer, e teve que dar os pulos nos 30 para fazer. Tudo a gente tem feito, amados, com amor, mas também com responsabilidade, porque a gente tem pensado na igreja como um todo, não é no meu benefício pessoal, é no benefício da obra de Deus. Se fosse assim, quem iria, num dia de sábado, deixar a sua comunidade, a sua família, para ir lá para a Conceição dos Caetanos, passar o dia no sol quente, pregando o Evangelho, numas salas de aula, sem ar-condicionado, Deus abençoe que tenha ventilador, mas a gente faz isso por amor, em obediência àquele que nos mandou. Isso é ser igreja. Este chamado para a participação nos cultos, queridos, pode até passar aos ouvidos de alguém como legalismo, como algo impraticável, mas observe aqui o que diz no versículo 5, era costume de algumas pessoas já haviam começado a faltar os cultos, mas mesmo que o motivo deles aparentemente fosse justo, Deus não o desculpou aqueles antigos crentes, mesmo que eles fossem martirizados, porque eles fechariam os olhos aqui, mas os abririam na glória. E nós que tantas vezes temos desculpas egoístas, pecaminosas, tolas, superficiais, para não vir à casa do Senhor. Precisamos, amados, entender que quando faltamos à igreja, e a igreja não sente a nossa falta, é porque há muito nós não somos mais igreja. Precisamos, amados, estar congregados. Precisamos não apenas estar na igreja, porque hoje há muitos que até vêm para a igreja e passam o culto todinho nas redes sociais. Outros até vêm para a igreja, passam o culto todinho conversando. Vêm para a igreja, mas a cabeça está lá na panela de pressão que acha que deixou no fogo. Queridos, ao estar na igreja, você precisa ser igreja, você precisa participar da igreja. Achei interessante nesse último domingo, quando o pastor Wilson estava pregando, ele disse uma coisa, ele disse assim, olha, eu e o pastor Alex, ele falou nós dois porque, em geral, estamos pregando nos domingos, nós gostamos de pregar como se fosse a última pregação que nós venhamos a proferir. De ontem para hoje, um grande pregador americano descansou no Senhor, John MacArthur, eu acho que aos 86 anos, aquele homem, um célebre escritor, um profícuo escritor, um grande pregador da palavra, ainda aos 86 anos, pastoreando a sua igreja. Meu Deus, que exemplo, que tino de responsabilidade, e não é pastorear com peso, não é aquela coisa que os irmãos estão dizendo, vai embora, já está no ponto, vai cuidar dos teus netos, dos teus bisnetos, não, a igreja o amava, queria que ele estivesse ali. Queridos, nós precisamos entender, que nós fazemos diferença, exatamente como nós nos relacionamos uns com os outros,
Tem pessoas que chegam na igreja, termina o culto, pá! Não tem comunhão, não tem conversa, não tem diálogo. Uma coisa boa que nós implantamos aqui foi nos cultos de domingo, aquele momento da comunhão. Mas assim mesmo tem gente, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Meu Deus, amarrou lá uma corrente na cadeira, não sai de jeito nenhum, não fica nem em pé, não cumprimenta o irmão vem e a pessoa faz baixar a cabeça. Jesus tem misericórdia, eu gosto de ir para cima dessas pessoas. Eu chego logo com um sorriso assim bem grande, dou um abraço, balanço a pessoa. É comunhão, irmão. A gente precisa se importar, é claro que o abraço, o aperto de mão não é tudo, é bem verdade, mas é o primeiro passo. Pastor Joaquim lá de Santo Amaro, ele tinha uma mania, não sei se ele tem mais essa mania não, espero que ele não tenha mais não. Eu fui pregar algumas vezes lá na igreja, e aí quando ele me via chegando, ele deixava o púlpito e ia ao meu encontro. Pastor Joaquim tem um bigode assim, que eu vou dizer, só a graça. Ele não satisfeito em dar um abraço na gente, ele dava assim um cheiro no cangote, com aquele bigode, arranhava o pescoço. Olha, eu vou dizer, meu irmão, só a misericórdia. Ele dizia, pastor, é o ósculo santo. Eu disse, meu irmão, esse teu ósculo aí, eu vou dizer, viu? É perturbador, misericórdia, né? Mas é expressão de comunhão, de gratidão, de amor, de companheirismo, de caminhada ministerial. Queridos, isso é ser igreja, é a gente poder ter essa visão do corpo. E eu espero que você que está aqui nessa noite, talvez por um motivo ou outro, você já tenha se decepcionado no passado com alguma igreja. Eu quero dizer que você pode vir se decepcionar com a Gileade de José Walter também. Mas eu vou fazer todo o possível para que isso não aconteça, e se em algum momento da sua caminhada, você se entristecer, venha falar comigo, pastor, olha, não gostei disso, vamos conversar, o gabinete está sempre aberto aqui. O importante, queridos, é a gente poder ser igreja, viver esse momento tão especial. Haverá um dia em que nós estaremos todos juntos, todos aqueles comprados e lavados no sangue do Cordeiro, mas enquanto aqui estivermos, estamos reunidos em igrejas locais, e você decidiu ser membro dessa igreja, seja membro da Gileade José Walter. Aqui você tem direitos, mas você também tem deveres, responsabilidades. Todos nós temos, é igual no trabalho, você tem o direito de ao final do mês, receber lá o seu salário, mas você só recebe o seu salário, se nos dias anteriores, você trabalhou. Não há como você chegar lá na casa, lá no patrão e dizer, meu filho, olha, eu vim receber o meu dinheiro, e tu trabalhou esse mês? Não, não trabalhei nem um dia, mas eu vim receber. Vagabundo, vai para fora. Tem gente que às vezes, queridos, quer a bênção, mas não quer o Senhor da bênção, não quer a responsabilidade de ser igreja. Precisamos entender, amados, que o ato de nos congregar, o ato de sermos igreja, nos faz um com Deus, um com o irmão, e claro, nós passamos a ver que precisamos uns dos outros. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Queridos, nessa próxima quinta-feira, vai ser um culto de oração especial, e aí eu quero dizer para você que vai para a viagem missionária, venha estar nesse culto de oração, vai ser um culto de consagração. Nós vamos ter um culto de consagração lá, em Conceição dos Caetanos, quando chegarmos, mas vamos ter um culto de consagração aqui nessa próxima quinta-feira. Pastor, eu não vou.